Olá, olá! Vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. E nesse boletim você vai acompanhar com a gente todas as repercussões do caso do menino Henry Borel, que essa semana acompanhamos mais uma fase do julgamento que vai decidir se o caso vai a júri popular. E nesse boletim você vai conferir o clima tenso, gritaria, dispensa de testemunha. A mãe de Monique Medeiros falou sobre a morte do neto, assim como o irmão da acusada. Policiais também atuaram contra manifestantes que estavam lá em frente ao Tribunal de Justiça. Então se prepara e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários. E hoje com uma cobertura especial sobre o caso Henry Borel. Então vem participando e comentando cada um desses acontecimentos que trouxemos hoje para vocês. Durante a continuação da audiência de instrução e julgamento do processo em que Monique Medeiros da Costa e Silva e o ex-namorado Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, são réus por torturas e homicídio do filho dela, Henry Borel Medeiros, a mãe da professora afirmou acreditar que o neto possa ter sido vítima de agressões que causaram lesões internas e o levaram à morte. Em depoimento de mais de 2 horas no plenário do 2º Tribunal do Júri, a professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva defendeu que a filha jamais seria capaz de praticar violência contra o menino e a classificou como uma mãe zelosa, carinhosa, preocupada e protetora. A juíza Elizabeth Machado Louro, responsável pelo caso, negou um pedido de conversão da prisão preventiva de Monique para outras medidas cautelares. A magistrada alegou a garantia da ordem pública e a proteção da própria Monique, que é alvo de ataques de ódio na internet e também nas redes sociais. Veja só o que disse Rosângela. Amor não mata. Henry foi extremamente amado, cuidado, protegido. Monique foi réplica de cuidados com o filho. Nós fazíamos comidinhas, nós pegávamos as plantinhas. Era um menino educado e minha filha sempre foi uma excelente mãe, que por onde ela passou tem testemunhas que confirmam isso. O interrogatório do ex-casal está marcado pela juíza para o dia 9 de fevereiro do próximo ano. Atualmente, o médico e ex-vereador Jairinho está preso preventivamente na cadeia pública Pedrolino Oliveira, no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. A professora Monique está no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica. Foram ouvidas 5 testemunhas arroladas pelos advogados dela, além do delegado Antenor Lopes Martins Júnior, diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, prestaram depoimento o tio Reinaldo César Pereira Shelby, a babá Glauciere Ribeiro Dantas e o irmão Brian Medeiros da Costa e Silva. Durante a continuação da audiência de instrução e julgamento do processo, em que Monique Medeiros e o ex-namorado Jairinho são réus por tortura e homicídio do filho dela, Henry Borel, a professora e o médico ex-vereador auxiliam seus advogados na condução dos depoimentos das testemunhas. Sentados a 2 metros de distância, Monique à frente do ex-namorado, eles a todo momento folheiam as páginas do processo, fazem anotações e comentários nos ouvidos dos seus defensores. Ambos usam máscara descartável contra a Covid-19 e vestem uniformes da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, que é calça jeans, blusa de manga comprida branca e chinelos. O mesmo comportamento de auxílio dos réus foi registrado na audiência de terça-feira, quando a professora chegou a chorar após uma testemunha elogiá-la como mãe. Em determinado momento, nessa quarta-feira, Monique, baixando a máscara, foi vista rindo juntamente com seu advogado. O que acharam do depoimento e das histórias contadas por Rosângela Medeiros sobre como era a vida da filha e do neto antes de tudo acontecer? E também prestou depoimento o irmão de Monique, Brian Medeiros da Costa e Silva, que afirmou durante o seu depoimento prestado no 2º Tribunal do Júri que em conversas com irmã no presídio ela confirmou que havia sofrido agressões por parte de Jairinho.
Brian foi questionado sobre as cartas que Monique havia escrito relatando violências praticadas contra ela pelo ex-namorado. Os questionamentos partiram da acusação no processo que apura a morte de Henri Borel. E veja o que disse Brian. Em um dos momentos em que fui visitá-la no presídio, eu fui bater com ela os pontos dessas cartas. Ela confirmou um episódio em que Jairo, ou por ciúme ou por desentendimento, foi até a casa dela, pulou o muro, abriu a porta e a enforcou. Ele também citou outros episódios de agressão que a irmã teria confirmado no presídio. Lembro também que ela disse que ele uma vez chutou as malas e que ele havia perguntado se ela tinha ido para a academia de calça. Ela respondeu e logo depois o Jairo mandou uma foto dela malhando de short e disse que ela estava mentindo. E aí, vocês acham que Jairinho deveria pagar por esses crimes cometidos também contra Monique Medeiros, além de todos os outros que já foram mencionados contra o ex-vereador? Muita gente aí provando a inocência e dizendo, inclusive, que estranharam a ligação de Jairinho com esses crimes noticiados. Então, ele é uma figura pública e as pessoas que conviviam com ele diariamente estão dizendo o contrário. Mas, pessoal, momentos também como gritaria, dispensa de testemunha também marcaram a audiência. Outro momento de animosidade entre a juíza e as partes foi quando a psicóloga Elisa Kruger sentou no banco das testemunhas. Ela foi arrolada pela defesa de Monique. Elisa usa sua conta no Instagram para defender Monique das acusações de omissão diante das agressões. O promotor e os advogados da acusação questionaram o fato de uma profissional que elaborou um laudo técnico ser convocada a prestar depoimento como testemunha. Houve então gritaria generalizada e dúvidas por parte da juíza sobre a condição em que Elisa iria depor, se como perita ou como testemunha. Elisa defendia que não tinha sigilo de paciente com Monique e que elaborou um laudo independente. Apesar da insistência do advogado Hugo Novaes da defesa de Monique, Elizabeth decidiu dispensar a testemunha. A decisão aconteceu quando Elisa afirmou que estava vendo Monique pela primeira vez. A juíza entendeu que não havia elementos para a psicóloga ser testemunha de caráter ou de fato e pediu desculpas pelo tempo que levou até a decisão. Horas antes, o depoimento do chefe da Polícia Civil, Antenor Lopes, também foi marcado por momentos de tensão no plenário. Os advogados de Monique tentavam mostrar supostas violações no inquérito que foi concluído na 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca e não na Delegacia de Homicídios. A juíza então se irritou com a repetição de perguntas feitas pela defesa de Monique. Em certo momento ela se exaltou e pediu que o advogado Hugo Novaes avançasse nos seus questionamentos e policiais também tiveram que intervir e retirar manifestantes do Tribunal de Justiça do Rio. E se entre advogados e a juíza o clima esquentou, na plateia, policiais também tiveram que intervir e retirar manifestantes do tribunal. O clima também ficou tenso na plateia. Durante o depoimento do delegado Antenor Lopes, diretor-geral de polícia da capital, uma mulher se exaltou na plateia. Ela bateu nos vidros e tirou fotos, o que é proibido pelo Tribunal de Justiça. Retirada da sala por policiais militares, a manifestante, que usava uma máscara do presidente Jair Bolsonaro, afirmou à imprensa que discordava da linha de questionamento dos advogados de Monique Medeiros e que estava ali para fazer justiça por uma criança que não sabe por que morreu. Ela não quis se identificar. Mais cedo, ela participou de um protesto em que Monique foi chamada de assassina na porta do Tribunal de Justiça no centro do Rio de Janeiro. Então, pessoal, até o dia 9 de fevereiro a gente vai trazendo o desenrolar de todas essas notícias, de todas as novidades e dos testemunhos que aconteceram nessa semana sobre o caso Henri Borel e as principais notícias em destaque no Brasil e no mundo. E para não perder nenhuma novidade, faça também a sua inscrição, ative as notificações e aquele like ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui para vocês e nos vemos logo mais no próximo boletim. Até já!